Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos um novo presidente, né, eleito, não é isso? Acho que é um bom tempo para a gente orar pela nossa nação, pelos rumos da nossa nação, pelos rumos do nosso estado. Temos também um novo governador eleito no estado e que a gente consiga encontrar caminhos de paz num tempo de deserto, de luta e de tanta escassez de referência, não é verdade? Então, que Deus nos dê orientação para a gente saber como se portar, que Deus dê graça para a gente atravessar todo esse tempo, sustentado por Ele, e que Deus nos dê força como igreja dEle, para nos posicionarmos como povo de Deus, não mais como gente de ideologia política, reivindicando o reino do Senhor através das nossas atitudes. Então vamos orar por isso? Alguém que sempre foi um influenciador político no discurso da minha vida foi o Mauro, um ardor grande pela justiça social e pela implementação do reino através desse caminho. Vou pedir para você orar nesse tempo, pode ser? Orando por nós, pela nação e pelos novos líderes que nós elegemos. Vamos orar então? Pai Santo e Eterno, nós reconhecemos o Senhor como único e suficiente Salvador da terra. A nossa vida, enquanto seres humanos, depende única e exclusivamente da Tua graça e do Teu favor. A nossa confiança está posta no Senhor e não no homem. A Tua palavra nos diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Portanto, como Tua igreja, nesse lugar, nessa comunidade onde nós estamos implantados, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, enquanto cristãos, enquanto agência do reino, enquanto cidadãos do céu, a implementarmos a Tua vontade, a Tua justiça, não a justiça do homem, porque ela é como trapo de imundícia, como a Tua própria palavra nos diz, mas nós Te pedimos que o Senhor nos dê graça de tal maneira que as pessoas, ao olharem para nós, vendo a nossa unidade enquanto igreja, embora haja pensamentos diferentes, ideologias diferentes, mas olhando para a nossa unidade, possam glorificar ao Senhor e saber que Tu enviaste a Jesus por causa da nossa unidade. Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça aos novos governantes, ao presidente da República, ao governador do estado do Rio de Janeiro, de tal maneira que nós experimentemos tempos de paz, tempos de refrigério, tempos de justiça social, que isso sim cabe a eles implementar. Então nós Te pedimos que o Senhor mesmo direcione. Nós, como cristãos, como Teu povo, nos levantamos agora debaixo da palavra do apóstolo Paulo, em que diz que nós devemos interceder, orar pelas nossas autoridades para que tenhamos tempos de paz. E é isso que nós estamos fazendo agora, entregando a vida desses novos governantes nas Tuas mãos e Te pedindo, dá-nos condições, dá-nos a graça também, de como, apesar de cristãos, também como cidadãos desta nação, termos a ousadia para falarmos para as autoridades o que estão fazendo de errado, onde estão errando diante do povo, onde estão errando diante da justiça social, para que a Tua igreja também seja a voz profética nesse tempo, para falar da Tua vontade para os governantes, seja ele quem for, qualquer governante está debaixo da Tua autoridade, porque a Tua palavra nos diz que toda a autoridade vem do Senhor, não vem de homens, a autoridade vem do Senhor. Então nós os entregamos às Tuas mãos e Te pedimos a Tua graça sobre eles e sobre nós como igreja, e que agora, nesse tempo que toda essa polarização acabou, que a gente venha a experimentar novamente. Não sei ainda onde nós erramos enquanto igreja do Senhor Jesus,
mas que a gente venha a experimentar reconciliação entre irmãos que se machucaram, irmãos que se feriram, palavras duras foram ditas, palavras que tocaram profundamente na alma de pessoas e pessoas saíram machucadas e feridas. Eu te peço, derrama do teu bálsamo nesse tempo e que a gente experimente reconciliação, que a gente experimente perdão, que a gente experimente humildade nesse tempo que daqui para frente, sim, mais do que nunca, devemos mostrar a unidade que há no Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela nação que temos, te pedimos a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu amado. Amém. Que coisa boa, pastor Mauro. Esse tempo de oração, que conforto para a gente. Se você tem Bíblia, eu quero convidar a abrir comigo no livro do Gênesis. Eu preguei Apocalipse até umas semanas atrás. Vou para o Gênesis agora. Livro das origens, hein? Livro dos começos. Eu penso que uma boa leitura do Gênesis, ou uma boa compreensão do que diz o livro das origens, ajuda a gente a enxergar melhor o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Quem é o Deus a quem a gente entregou a vida? Quem é o Deus a quem a gente presta louvores, adoração, a quem a gente entregou o rumo da nossa caminhada, o rumo da nossa vida? O livro do Gênesis, entender como tudo isso começou, qual é a origem de toda essa história, ajuda a gente nessa compreensão, facilita a nossa compreensão a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus. Por exemplo, já no capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vai ver que tudo que Deus criou que era muito bom, deturpado fica depois da queda, fica com um outro viés. A gente tende a vincular a Deus, principalmente na minha geração, um caráter de punição, de contrariou a Ele, lascou para a vida. A gente tende a esse viés. A gente vai ver, por exemplo, Deus falando no capítulo 3, que como consequência do pecado, a humanidade vai ter que lidar com dores, uma terra que já não produz delícias, produz agora espinhos. A gente vai lidando com isso. E entender essa origem, esse começo, ajuda a gente a perceber com quem a gente está lidando. Quer ver? Olha só para mim, olha comigo aqui, pensa. Deus disse que no dia que a humanidade, homem e mulher, representada em Adão e Eva, comesse, é uma pergunta para você pensar comigo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele castigaria eles com a morte? Deus disse isso? Não. Deus disse assim: se vocês comerem do fruto da morte, certamente vocês vão morrer. Deus disse assim, a Bíblia diz, se vocês comerem, Deus vai matar vocês. É isso que a Bíblia diz? Está entendendo como é que muda o caráter de Deus? Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A Bíblia está dizendo assim, a escolha por um caminho contrário ao de Deus vai resultar em morte. A Bíblia não está dizendo, a escolha num caminho contrário ao de Deus vai resultar em surra de Deus em vocês. Isso muda se a gente entender como começou. Muda se a gente entender como começou a pergunta que eu lancei para a igreja de manhã, que chegou até mim, de uma das nossas irmãs queridas da igreja, que quando perde seu bebê ainda no ventre, questiona, por que que Deus está fazendo isso comigo? O que é que Ele quer de mim? O que Ele quer me ensinar quando Ele tira meu bebê? Isso deriva, esse tipo de pensamento, que fica sondando, e imagina, para uma pessoa que perdeu o filho, esperado, pensar assim, quem tirou foi Deus. A pergunta que você faz para ela é, de onde veio essa lógica? Ela vai dizer, mas Deus não está no controle de todas as coisas?
A gente não canta isso? Aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Quando a gente lê Gênesis, por exemplo, e a gente vê que a terra virou de ponta cabeça, depois que a humanidade come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou depois que a humanidade decide não estar sob o governo de Deus, estar sob o seu próprio governo, a terra vira de ponta cabeça. E uma terra de ponta cabeça, a gente adoece. Não porque Deus castigou a gente, mas porque a terra, sob o nosso governo, é uma terra castigada por si só, é uma terra rompida com Deus, cindida com Deus. São consequências de uma escolha, decisão. E a gente tem que lidar com essas escolhas. É bom ouvir sobre esse Deus quando a gente pensa, ele não disse que bateria na sua cara quando você desobedecesse a ele. Ele não disse, certamente eu matarei você. Ele disse, certamente você morrerá. E vai morrer porque Deus é a fonte de toda a vida. Essa lógica ajuda a gente a estruturar qual relação a gente vai ter com Deus. Deu para entender isso? Agora, olha que coisa extraordinária. Esse Deus, criador de todas as coisas, cria um mundo dele, compartilha conosco e nos faz parceiros nessa criação, herdeiros de tudo isso, e diz o salmista que Deus nos fez pouco menor que ele, que algumas versões traduziram um pouco menor que os anjos, ou fizeram, mas a palavra lá é pouco menor que Elohim. Ou seja, numa hierarquia espiritual, numa hierarquia existencial, é Deus o topo de tudo, e embaixo de Deus é nós, mano. Deu para entender? E depois vem anjos, demônio, toda a criação. O salmista vai dizer que nós somos a coroa da criação. Olha que coisa linda. Então esse Deus, quando a gente rompe com ele, que podia dizer assim, aqui, quem manda sou eu, e se fizer diferente, eu esfrego a tua cara na parede. Podia falar, não podia? O jardim é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Mas esse Deus não fala isso. Ele fala, você pode caminhar do seu jeito. Mas caminhando do seu jeito, a vida é a sua. É a que você consegue manter. Porque essa vida plena, essa vida cheia, essa vida exuberante, ela é minha. É sob o meu governo. Sob o seu governo, a vida vai se esvair. Você pode fazer, é livre para fazer a escolha, mas a vida vai se esvair. E se esvaindo, agora a gente podia falar para Deus assim, você não vai matar eles? Ele, não. Eles já perderam tudo quando eles perderam a mim. Eles já perderam tudo. A punição já foi posta. Eu não preciso fazer mais nada. Eu já falei, como um filho que você dá um sorvete e adverte, ou uma filha. Cuidado aí, tá com 2 bolas, já viu? Bota, eu vou pegar do meu tempo, que era tão bom. Eu saía do colégio um sorvete que era assim, verde, musgo, vermelho. Lembra disso? Baratinho. Aí era um líquido assim, umas garrafas transparentes, numa máquina velha, dos anos 60. Aí você botava a casquinha embaixo, saía um negócio cremoso, mas bom. Acho que tudo tinha o mesmo gosto, mas era bom. Aí ele fazia assim, aquele negócio, era uma... Eu não sei explicar, mas era um negócio assim, ó. E que se você não fizesse direito, ele ia quebrando para lá. Aí é como se você advertisse o filho. Chupa direito, que vai cair no chão. Se você conduzir aí o sorvete desse jeito, vai perder. Aí o filho desobedece ou a filha desobedece e o sorvete cai no chão. Imagina que o pai lasca a mão na cara. Aí alguém falaria assim, mas você não vai bater na cara da criança? Você a divertiu e ela ainda assim fez. Ela te insultou, porque não só fez inadvertidamente, porque você a advertiu, mas fez em afronta. Mete a mão na cara. E o pai, se fosse Deus, diria, para quê? Porque o que está em voga não é o meu ego. O que está em voga é o que ela perdeu.
E o sorvete cair no chão já é prejuízo por si só. O Deus da Bíblia é esse. Agora, olha que extraordinário. O que faz a gente entregar a vida a esse Deus, na minha concepção, é esse extraordinário. Porque até aqui mostra um caráter. Agora, olha o extraordinário. Ele não só não bateu na nossa cara, como quando a gente desobedeceu a ele, ele disse, e agora, o que você vai fazer? Ele fala, eu vou lá e vou resgatá-los de volta para mim. Mas eles que foram para longe, um prejuízo enorme, e Deus diz, mas eu vou lá, eu vou pagar o preço, para que eles novamente desfrutem de sorvete. Olha que extraordinário. Entender isso ajuda a gente a compreender sobre que Deus a gente está falando. Então, por exemplo, quando uma pessoa entre nós perdeu um bebê, a gente não vai mais ficar pensando, por que Deus fez isso comigo? A gente vai pensar assim, a partir de então, se entender Gênesis do jeito que eu penso que é o direito. Se a gente entender Gênesis certo, a gente vai pensar assim, que mundo desgraçado sem Deus. Porque coisas como essa, perder um bebê, alcançou a humanidade depois que a gente rompeu com ele. E como está Deus nesse processo? Com um sorrisinho de canto de boca e dizendo, perderam, bem feito, viu? Não, chorando. E dizendo, eu não quero que vocês vivam mais isso. E eu vou dar a minha vida para que essa história seja mudada. Entender isso, ler Gênesis e entender isso, ajuda a gente a compreender o caráter de Deus. A minha expectativa, eu não sei onde a gente vai terminar. Eu estava pensando assim, será que é uma boa estratégia começar Gênesis em outubro? Porque está acabando o ano. Aí interrompe em janeiro, e aonde que eu vou estar em janeiro? Eu não sei. No livro de Gênesis, eu não sou tão organizado quanto são os outros pregadores dessa igreja. Será que eu vou estar em qual capítulo? Então eu não sei onde vai dar, mas eu tenho uma expectativa ao final de que você compreenda um pouco melhor o caráter de Deus e um pouco melhor a Bíblia que você tem na mão. Essa parte inicial da Bíblia que você tem na mão. Você consiga construir a história do Deus que a gente serve. Que você consiga pensar assim, Gênesis, vou dividir já hoje com vocês e pretendo dividir muitas vezes para você gravar, falando muitas vezes. Algumas coisas para a gente entender de Gênesis. Criação, temos que falar da criação. Temos que falar da queda, no capítulo 3. Criação, pecado. 2 temas importantes. Aí, dilúvio, é um juízo de Deus. A gente tem que falar sobre o dilúvio, é uma história muito conhecida. E aqui está falando de Deus julgando a humanidade. Babel, outro dilúvio. Então, 4 histórias iniciais. Criação, queda, dilúvio e Babel. E depois, 4 personagens. Abraão, Isaac, Jacó e José. Se a gente gravar as 4 primeiras histórias da Bíblia, criação, queda. Já esqueci. Dilúvio, obrigado. Dilúvio e Babel, gravamos uma parte boa. E se a gente gravar a história das 4 personagens seguintes, Abraão, Isaac, Jacó e José, matamos Gênesis. Matar não é uma palavra muito boa. Vivemos Gênesis. Então a minha oração é que a gente consiga fazer isso. Que a gente consiga alcançar isso. Que a gente consiga entender como começou isso. E por que chegou onde chegou. Por que a gente lida com o que a gente lida. O livro das origens ajuda a gente nisso. Então, quero começar. Abre sua Bíblia aí, está com ela aberta? Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. Mauro ainda lembra dessa em hebraico? Marcelo lembra, que Marcelo gosta. Eu vou deixar ele falar, porque para mim isso é língua estranha. Fala pausadamente, irmão. Eu vou começar porque a primeira parte eu lembro. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim ve'et haaretz. Se ele falar qualquer coisa, eu topo, porque eu falo, eita, garoto, mas fala tudo para ser bom. Presta atenção no declínio do verbo hebraico, na declinação. Não sei tudo também, não. Bereshit bara Elohim.
et hashamayim ve'et haaretz. Bacana, irmão? Hã? Dá para reconhecer o talento com palmas, não dá não? Faz o sério aí. Oh, fala sério, hein, pastor? O que é isso, hein? Parabéns. Agora eu quero você em português. Você consegue aí, irmão? Hã? No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E como é que era essa terra que Deus criou antes do toque dele? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, ou trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí começa um processo dizendo, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre essa massa sem forma e vazia. E diz um amigo nosso, teólogo, que nos respaldou muito em tanta teologia, que Deus não deu que é melhor estudo do verbo e da ação de Deus, não é que ele de longe para essa coisa sem forma e vazia disse, haja luz, que é a melhor tradução para a ação de Deus, para o verbo de Deus, é que o Espírito que pairava sobre a face do abismo, face das águas, abraça essa terra e diz, haja luz. Há um contato, há uma intimidade, não há uma declaração de longe, uma ordem de longe, mordendo um sanduíche, dizendo, haja luz, aí. Deus envolve a criação em si e envolvendo em si aquilo que era antes sem forma e sem conteúdo, passa a ter conteúdo e ter beleza. Porque Deus envolveu a coisa. Saber desse Deus é extraordinário. Pensa isso. Só aqui resolve nossa vida, irmão. Só aqui resolve minha vida e a sua. Pensa aí, ó, quantas vezes a vida já lhe pareceu vazia? Quantas vezes a vida lhe pareceu sem sentido definido, sem forma definida? Quantas vezes a gente já se viu em situação como essa? Aí a Bíblia vai dizer para nós desse Deus. Aqui já resolve um monte, eu vou falar um pouco disso hoje à noite. Mas antes eu quero falar sobre mandioca batida no chão, que fica amarga, não é isso? A gente foi em Guapiaçu, o pastor Márcio levou a gente da cidade para Guapiaçu. Uma beleza, uma delícia de dia, um dia abençoadíssimo que passamos lá. Só mato, irmão, só natureza. Foi bom, Gelson? Delicioso o dia. Entre tantas coisas, a gente comprou coisas da roça. A gente foi apoiar o nascimento da igreja nesse local e a gente trouxe as coisas da roça. Teve uma hora que eles puseram assim, aipim, mandioca, tirado, puseram um monte assim, falaram, ó, pode pegar. Eu nem sei como é que venderam aquilo, não sei se era unidade, não sei, eu não sei como é que era. Mas um dos nossos irmãos foi pegar, e você sabe que a mandioca, quando sai da terra, sai cheio de terra, né? E ele foi selecionar a mandioquinha dele lá, aliás, ele pegou uma mandiocona, aí ele segurou aquela tora assim, ó, e deu-lhe no chão com a tora para tirar a areia. Aí alguém que viu falou, não faça isso. Se você bater com a mandioca no chão, fica amarga, não é verdade? A Creuza está concordando, é isso mesmo. E eu disse, ó, mandioca, eu não sei, eu nunca vi. Mas jiló, eu sei que se você bater no chão, fica amargo. Bate no chão e come depois, que fica amarguíssimo. Jiló fica amargo, mandioca eu não sei não, mas jiló fica, falei. E a pessoa falou para mim assim, mas pastor, se você tirar a casca do jiló, ele fica menos amargo. Eu falei, ah, com certeza. E se você tirar a semente, a casca e a semente, fica menos amargo. Se você tirar a casca, a semente e a polpa, aí acaba o amargo. Sabia disso? Tira só a semente, a casca e a polpa, você vai ver que... Agora, você já ouviu disso? Mandioca. Quer ver, ó?
batida no chão, ou batida em qualquer coisa, fica amarga quando come. Quantos já ouviram isso? Fora Creuza aqui, já ouviram isso? É verdade? Comprovado? Creuza, é verdade? Comprovado? Isso assim, ó, estão dizendo, experimentei isso. Vou pegar outra, essa da minha infância, morria de medo dessa. Casa da minha avó, para chegar na parte dos fundos onde entrava, passava menos num corredorzinho, pouco menor do que essa distância de um braço aqui. Parede de um lado, paredes da casa do outro, e jardins da minha avó, cercando um caminho de lá vai um, dentro do quintal dela. Chovia um pouquinho, e começava os... Eu não sei fazer barulho de perereca, mas começava os... Qual o tipo de som que perereca faz? Pensa, Elinha. E sabe o que eles diziam para nós? Vê se você já ouviu essa. Está na Bíblia, devia estar. Assim, se a perereca agarrar na sua perna enquanto você passa ali, só sai como? Com trovoada, está na Bíblia. Está vendo como é que todo mundo sabe disso? E o medo daquela praga agarrar em mim? E o medo daquilo? Só sai com trovoada. É verdade ou não é verdade? É verdade igual a da mandioca? Ou não é verdade? Tem gente, se você pegar a minha vozinha, se você pegar a minha vozinha já era, porque ela já morreu. Mas se você conversasse com ela, é te garantir que isso era verdade. Mais uma, ó. Se estiver dando relâmpago muito forte, tem que fazer o que com os espelhos? Cobrir. Porque ele atrai o relâmpago para dentro de casa. É. E minha vozinha cobria os espelhos. E diz para ela que não é verdade. Por que eu estou contando isso? Para te dizer como que eu interpreto Gênesis. Porque tem 3 jeitos de você pensar construção de fé. Ou construção de crenças. Uma é por opinião. Você vai dizer assim, olha, eu não sei da mandioca, mas, na minha opinião, fica mesmo. Fica mesmo. Se bater no chão, fica amarga. É a minha opinião. Eu nunca testei. Eu nunca experimentei. Esse é um jeito de falar. Mas, na minha opinião, fica amarga. Na minha opinião, a perereca sai antes da trovoada. Mas só de agarrar já é terrível. Mas na minha opinião sai. Esse é o jeito da opinião. A opinião não tem como te dizer, te comprovar que é ou não é. É só uma opinião. Eu só acredito que seja. Dizem, por exemplo, que se você comer muito lampião, pimentão verde, dá azia no final, certamente. Então a pessoa fala, eu gosto do gosto, mas não como eu tiro a carne do pimentão, porque vai dar azia. Como eu não gosto do gosto, na minha opinião, dá azia mesmo. Eu não experimentei. Não ligo para o gosto do pimentão. Se fizer aquele molho à campanha sem pimentão, está fechado. Na minha opinião, está azia mesmo. Você já experimentou, Wesley? Não, mas tenho certeza que dá. Isso é opinião, percebe? Um outro jeito é o saber. Isso é o saber. Olha, eu sei que dá azia. Porque é comer e ter que tomar um antiácido efervescente. Olha, eu sei que esse negócio da perereca sair antes é mentira. Porque ela já bateu na minha perna e saiu fora, nem grudou. Eu sei porque eu já peguei na mão, porque tem gente entre nós que é mais curioso. Já peguei na mão. Eu que agarrei ela e só não soltei mais até que deu trovoada. Eu sei que é mentira. Eu posso provar isso.
Então tem a opinião, que é, eu acho que é assim. Eu nunca experimentei, mas eu acho que é assim que funciona. Tem o saber que é assim, eu tenho certeza que é assim. Eu posso te provar isso. Eu tenho experiências feitas. Eu tenho provas disso. Eu sei que é desse jeito. E tem a fé. A fé é assim, eu não posso te provar. Eu não tenho como te provar o que eu estou te falando. Mas eu tenho certeza que é assim. Não é uma opinião a respeito. Eu não posso provar o que eu estou te dizendo. Mas eu tenho absoluta certeza de que é assim. Entenderam as três possibilidades? Isso não é meu, isso é do Kant. Crítica da razão. A opinião, o saber e a fé. É assim. A Bíblia é um livro para os da fé. Ler Gênesis dando opinião não vai funcionar. Na minha opinião, por exemplo, você vai pegar um cara que é criacionista, ele crê que quem criou tudo foi Deus. Ele acredita assim que quem criou, na opinião dele, foi Deus. Mas ele gosta muito de Charles Darwin. Então ele vai dizer assim, as duas coisas estão certas na minha opinião. Ele não é da fé, é uma opinião. Deus criou no modelo da evolucionista. Eu vou tentar fazer no Darwin a palavra, mas o Mauro resolveu para mim com uma. E quando teve o Big Bang, a grande explosão, inclusive acho que está registrada, quando Deus disse, haja luz, foi o BUM inicial. É uma opinião. Ele pode provar isso? Não. E ele nem crê, é só uma opinião. A Bíblia não é um livro para opinião e nem um livro para comprovar. É uma ingenuidade, na minha opinião, e agora é opinião. Eu não posso provar e eu... Mas é uma ingenuidade pegarmos Gênesis e tentarmos provar que a Terra tem tantos tempos. O Gênesis não se propõe a isso. A Bíblia é um livro para os da fé. É um livro para mim e para você. Para a gente que já tem um coração em Deus. E vai dizer assim, mas prova que Deus existe. Eu vou te dizer, não tem como te provar. Mas eu tenho certeza que Ele existe. Eu não tenho como te provar que Gênesis é como é. Mas eu tenho certeza que foi assim. Qual a base de crença você usou? A experiência? Eu vou dizer não. A opinião? Eu vou dizer não. A fé. Assim eu creio. Assim meu coração foi inundado. E assim eu creio. Então nós vamos ler Gênesis, e eu particularmente leio toda a Bíblia sob essa perspectiva. Não é um registro histórico. É um anúncio para os da fé. Se você já crê em Deus, ou se você está com o coração carente de Deus, aqui tem algumas coisas a respeito desse Deus para nós da fé. Não são opiniões da gente da fé. Não são provas cabais da gente da fé. É fé da gente, dizendo, a gente crê nesse Deus. E o Gênesis começa dizendo para nós que o Deus que a gente crê é um Deus extraordinário, poderoso, e criou todas essas coisas que a gente viu aqui. O Gênesis começa dizendo para nós que nós somos obra dele, não somos obras do acaso. Começa registrando para nós aqui, nós somos feituras dele. Aliás, essa é a palavra do Paulo, traduzido para nós. Nós somos, olha que coisa linda isso, feituras de Deus. A palavra do grego é poema de Deus. Nós somos um poema feito por Deus. Nós não somos obra do acaso. Isso, para nós da fé, é um tesouro extraordinário. Eu não estou, como pensam os naturalistas, por exemplo, preso num sistema natural. Tudo foi sendo criado. E eu estou preso nessa coisa que foi criada
como uma das engrenagens da criação. A natureza foi se desenvolvendo, porque tudo que existe, para os naturalistas, é resultado dessa organização da natureza. Nós somos só uma engrenagem nesse sistema. O naturalista vai dizer, por exemplo, assim: você pensa que tem domínio sobre as escolhas afetivas. Você pensa que o amor, que é uma coisa tão forte, tão poética, é uma escolha que você fez. Mas não é nada. É a natureza tendo necessidade de perpetuar, e ela faz você, com seus hormônios, esse pensamento dos naturalistas, com seus hormônios, com seus sentimentos, assim, desejar o outro ou a outra para perpetuação da espécie. Há dentro de você um gene, obrigado, Flavinho, posto pela natureza, que domina você, dizendo assim: se apaixona aí, viva isso. Na verdade, o que eu quero, a natureza, é perpetuar a criação, a espécie, a criação do criacionista. E aí ela faz a gente se apaixonar, a gente reproduz e o ciclo da vida continua. No pensamento naturalista, eu e você somos escravos disso. Fazemos assim. A gente tem senso de proteção, medo, por exemplo, porque a natureza precisa proteger a si mesmo. Então não é uma escolha. Você e eu não gostamos de algumas coisas no sabor para nos protegermos. Não é uma escolha de sabores, é uma proteção. O amargo vai estar ligado a veneno, geralmente, você vai dizer: é melhor não comer isso. Então os naturalistas vão dizer assim: você é só uma engrenagem no todo natural. Tudo isso precisa funcionar, tudo isso gira. E dentro disso tudo que gira tem você. Aí você fala assim: mas eu não queria ser preso assim. Mas você não tem escolha. Você pensa que é livre, mas é preso dentro desse sistema. E quando eu morrer, eu vou para onde? Ele fala: não tem para onde ir. Acabou, quando você morrer, acabou. Acaba o seu ciclo e vem um novo ciclo e a natureza segue o seu. Para os naturalistas é isso é horroroso. É horroroso. Para o tempo de Moisés, na minha opinião, um dos escritores de Gênesis, escrito ali 1500 anos antes da vinda de Cristo, na minha opinião, essa coisa aqui, escrita por Moisés, está sendo escrita num contexto aonde, você lembra onde Moisés viveu? Moisés foi escravo aonde? Ou foi escravo, não. Primeiro ele foi príncipe, olha lá. Aonde? No Egito. Você lembra quantas entidades tinha no Egito? Quantas não, mas você lembra que um monte tinha? O sol é adorado, não é? No Egito. A lua também. O mar. O Nilo. A planta. É um panteão de deuses. Cada um deles com uma coisa. Se você quer que a sua plantação seja forte, você faz um trabalho para o Deus da plantação. Eu não sei se o Mauro e o Marcelo vão ter os nomes dos deuses, mas eles, inclusive, são capazes de citar alguns aí. Aliás, a perereca é um deus, né? No Egito. A rã, né? O sapo e Mauro sabe o nome desse, qual é? A orrã? A orrã é no português também. Sapo ou rã. E eu estou aqui pensando, mas parece, se ele fala isso em hebraico, eu falo, que é isso? A orrã. É sapo ou rã. Eram deuses do Egito,
Sai de mim, Mussum. Eram deuses do Egito. Aí Moisés começa a dizer assim, porque lá no Egito você quer chuva, você tem que pedir para o Deus da chuva. Se você quer sol, tem que pedir para o sol, eu sei, é Ra. Pedir para Ra. Então você vai e faz a oferenda certa, porque senão ele rejeita. Se você quer se apaixonar, trazer para o nosso tempo, tem que pedir para o santo casamenteiro. Se você vai viajar e vai usar de carro para viajar, tem que pedir para o santo do carro, da proteção do carro. Não tem um santo que protege o carro? Qual é? São Cristóvão, Creuza sabe desse também. Tem. E o do casamento? Você que já foi de lá, qual é? Hã? Santo Antônio. E do engasgo? Você sabia que tem um para o engasgo? Qual é? Do engasgo. Me engasguei, faz o quê? Bota o braço para cima e fala o quê? São Brás, São Brás, São Brás. Não é isso? São Longuinho? São Longuinho qual é? São Longuinho, São Longuinho. Se você fizer o que eu quero, eu dou 3 pulinhos. Esse já vem com a oferenda junto. Porque quando Gênesis é escrito, é esse ambiente que está sendo formado. E alguém diz assim, olha, nada disso, para aí. A humanidade não é uma engrenagem solta na natureza. Não é uma engrenagem largada na natureza, que depois vai se extinguir, a natureza segue seu rumo. Não é isso. E a humanidade também não é um joguete na mão de deuses, para lá e para cá, vendo a quem tem que agradar. Faz um despacho na esquina para um Deus, faz um despacho na esquina para outro Deus, e se você não está em harmonia com esse Deus, ou faz o despacho errado, ele arrepia você. A humanidade não é isso. Alto lá, alguém escreve Gênesis dizendo, o sol que você pensa que é Deus, a lua, os seres criados, sapo, rã, o rio, o mar, tudo isso que vocês pensam serem deuses, tudo isso foi criado por um Deus. Só há um Deus. Não há outro Deus. É isso que o autor do Gênesis está dizendo para nós. Nós, seres humanos, não somos, olha que extraordinário que é isso, saber isso. Não somos uma engrenagem solta no acaso. Não somos. O autor está dizendo. A sua vida não é sem propósito. A sua existência não é casual. E nós não somos um bando de perdidos tentando agradar a divindade certa. É uma balela, é o que está dizendo o Gênesis. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Gênesis vai dizer, não! Só há um Deus. E mais adiante, quando a gente entende isso, vai dizer, e só há um caminho. Só há um caminho. Esse Deus é poderoso. E deu de si para nós. O profeta Isaías vai corroborar com isso, dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus, o único Deus. Não há outro além de mim. Agindo eu, quem impedirá? Não há outro Deus. Então, Gênesis, o livro do começo, está dizendo para nós, a sua vida não é solta e sem propósito, como creem os naturalistas. E a sua existência não deriva de um monte de entidades. Aliás, os estudiosos do texto hebraico que o pastor Mauro muito bem citou,
dirão que esses seres citados aqui, trevas, sem forma e vazio, são entidades demoníacas mesmo. Eles vão dizer, o que está em voga ali é uma luta, uma batalha entre trevas e luz. E o Deus da Bíblia está se impondo e dizendo, eu sou o Senhor que põe ordem no caos. O caos é posto de lado quando eu chego na história. Não é que a minha vida e a sua vida é uma bagunça para tentar agradar qual santo ou qual Deus. Isso é na macumba. No Evangelho, na Bíblia, é um Deus que me criou com uma finalidade de me relacionar com Ele. Isso aqui eu tenho propósito, e você também. Quando a vida bater em você, porque a vida depois no capítulo 3 vai virar de ponta cabeça, lembra que eu falei? E você se sentir nada, você se sentir diminuído, menor do que é, quando você olhar no espelho e não enxergar grande coisa, lembra assim, o livro do Gênesis me disse que existe um Deus que é poderoso, que criou todas as coisas, não foi obra do acaso. E quando Ele criou a mim, Ele me fez a sua imagem e semelhança, e conforme a sua semelhança. Hoje eu olho e sou trapo, e me vejo trapo. Hoje eu olho, agora eu vou falar de existência, e me sinto assim. Hoje eu olho e a minha existência está o caos. A minha vida está sem forma e vazia. Então, o Evangelho me convida, lembra do Deus que quando entra na história, põe tudo em ordem. A Bíblia é um livro para os da fé, para que a gente saiba, e já vai nos ser apresentado, que Jesus, que está presente na criação, é o nome que é sobre todo nome. Que quando está o caos na sua vida, quando está lá o abismo, a face do abismo pertinho de você, quando está o caos na minha história, quando está uma bagunça total, sem forma e vazia, quando a vida está de ponta cabeça, quando todas essas entidades cercam a mim e a você, o nome que é sobre todo nome, entrando na história, todos os outros nomes se submetem a ele. Quando o nome de Jesus entra na minha história, na sua história, há novamente forma e conteúdo, não está mais vazio. Ele organiza a vida da gente. Quando a gente está diante de um problema, de uma situação, de uma história que parece impossível, aí a gente lembra essa história e diz assim, o Deus da Bíblia é poderoso para transformar tudo do nada. Quando você olha e fala assim, o que restou hoje de mim? Muito pouco, pastor, muito pouco. O que restou hoje da sua família? Fala muito pouco ou quase nada. Eu já lidei com gente que sentou diante de mim e disse, gente boa, gente que me abençoou tanto, dizendo, não restou mais nada da minha fé, pastor. Eu já não sei mais no que crer. E não consigo entender no que queria até hoje. Restou tão pouco da minha fé. O que você pode fazer para me ajudar? Eu digo, nada. Mas eu lembro da história do Gênesis. E quando Deus entrou naquele caos, sem nada, tudo passou a ter sentido. A Bíblia apresentou para mim um Deus que quando entra na minha história, na sua história, traz sentido para a vida. Se você falar, você tem como provar isso, Wesley? Eu posso te dar alguns testemunhos, mas ainda são só testemunhos meus. Então essa é uma opinião sua daí da frente, eu vou te dizer não. Isso é o que eu creio de todo o meu coração. Isso é a fé cristã. Então não adianta eu ficar tentando usar Gênesis para dizer para você,
Aqui, está provado que é assim. Mas é assim que eu creio. É assim que eu creio. Que gente como eu e você, chegando aqui tantas vezes, destruídos, sem rumo, sem estética e sem conteúdo, ao nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é maior que o sol, o nome que é maior que a lua, o nome que é maior que os anjos e demônios, ao nome de Jesus, a minha história, a sua história é posta em ordem de novo. A gente rompe com ele. Olha que extraordinário é conhecer Gênesis. Toda a Bíblia faz sentido. A gente rompe com ele e o mundo fica de ponta cabeça. A gente passa a sofrer muito, a humanidade sofre muito. A gente vê guerra, derramamento de sangue. Já no capítulo 4, depois da queda, um irmão mata o outro. E a Bíblia vai desenvolvendo, crescendo essa coisa, até que chega Jesus. Coisa boa, tudo criado, sendo bom, tendo um ambiente de shalom, de paz, é só no capítulo 2. Aí vem Jesus para a história. Ele começa o sermão dele em Mateus, anunciando um tema. Você vai lembrar logo quando eu falar. O tema dele é assim: é chegado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele tempo em que os demônios, os deuses com D minúsculo, se submetiam a Deus, o tempo do capítulo 1 e 2 de Gênesis chegou de novo. O tempo em que as coisas são postas em ordem chegou de novo. Aquele capítulo 3 faz vivermos o reino dos homens, mas Jesus põe a planta do pé nesse mundo e diz assim: Gênesis 1 e 2 chegou de novo. O reino de Deus está aqui. E quando o reino de Deus chega, tudo se organiza. Os demônios se recolhem. As entidades que ficam fazendo de mim e de você bola de frescobol, jogando de um lado para o outro, são postos para o lado. E a nossa vida é centrada em um único nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Gênesis apresenta para nós esse Deus. Gênesis traz à luz que eu e você não somos obra do acaso. Ele nos quis, Ele nos desejou. Gosto demais da palavra que o Marquinhos deu agora no louvor. Faz todo sentido para mim. Ele escolheu compartilhar sua glória conosco. Ele escolheu. Quando perguntaram lá para o John Piper se Deus não era egoísta, é justamente o inverso. Esse Deus deu de si para nós, porque Ele faz de mim e de você imagem e semelhança. Você lembra dessa história? E quando estamos terminados, sopra em nós. Essa eu sei em hebraico. Fôlego de vida. Nefesh Hayah. E nós temos dele em nós. Eu e você somos feitura desse Deus, não estamos soltos no acaso. A minha vida não é direcionada por desordem. Se eu acertei ou se eu não acertei nas minhas escolhas, eu vou errar muito. E quando eu errar muito e o meu sorvete cair no chão, o meu Deus não bate na minha cara dizendo: desgraçado. Meu Deus diz: eu vou resgatar para você vida plena de novo. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho do Reino de Deus. É isso que a gente vai estudar em Gênesis daqui para frente. A minha oração é que a gente consiga viver isso. Quando a vida te bater duro, e ela bate, você lembre disso. O sorvete caiu no chão. E Deus avisou que cairia se eu fizesse desse jeito. Então agora com que cara eu vou comparecer diante dele? Com cara de triste. A cara que eu tenho para uma situação como essa, sabendo que ele vai me acolher, me receber e resgatar o reino perdido no meu coração de novo. A minha vida é dele. Ele quis assim.
e Ele vai me buscar de volta. Isso é Evangelho, esse é o Deus a quem a gente adora. Que isso tome um lugar central na sua vida, na minha também, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Eu quero que você, junto comigo, coloque sua história, seu mundo diante desse Deus. É porque creio, como tentei explicar, que eu tenho coragem de convidar você e de fazer por mim também tempos como esse de oração. De pegarmos a nossa vida juntada e apresentarmos diante de Deus dizendo: Senhor, eu escrevi uma história por minha própria conta e o mundo virou de ponta cabeça. Mas eu me lembro de Gênesis, quando tudo ainda era sem forma e vazio. E sob sua intervenção, por causa do seu agir, tudo foi posto em ordem. Deus, ajuda a pôr em ordem o caos da minha vida e do meu coração. Ajuda a organizar o meu coração. Deus, tem um sem número de forças me puxando para um monte de lugares que eu não estou conseguindo resistir e vencer. Alguns dizem que eu sou escravo disso, que a natureza fez assim, que eu não tenho como resistir ao que a natureza fez. Mas eu não queria ser escravo disso. E eu creio que o Senhor me fez livre, como disse o autor de Gênesis. Ajuda-me a vencer essas forças. Ajuda-me, Senhor, a me libertar dessas forças que me puxam. Com a autoridade do nome que é sobre todas as coisas, me ajuda a vencer. Me ajuda a resistir e a suportar tudo que tem sido jogado contra mim. É porque creio nesse Deus narrado por Gênesis que eu tenho coragem de pegar a minha história junto com a sua, em tempos como esse, e dizer: cuida de mim de novo. Cuida de mim de novo, como era lá no início, num mundo onde, depois que o Senhor agia, a constatação era: e viu Deus que aquilo era bom. E olhava para a gente e cuidava da gente, e aquilo dava a ele satisfação, dizendo: que bom, um mundo sob o meu governo, que bom, meus filhos, poemas meus, desfrutando de tudo que criei para eles. Que bom, eles saboreando o sorvete, saboreando a vida que fiz para eles, que planejei para eles. Então hoje eu quero desafiar você a orar comigo assim, dizendo: Deus, cuida da minha história, eu preciso disso. Eu também creio assim como Wesley falou, e cuida de mim, porque eu preciso dessa intervenção na minha história. Então você que entende assim, isso é para mim, pastor. Aí onde você está, faz um sinal que eu quero orar com você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, meu amado. Ah, Senhor, obrigado por tua palavra bendita. Obrigado pela beleza que ela traz para a nossa vida. Obrigado pela força e pelo ânimo que ela é capaz de trazer quando a gente compreende o que está nela. Mas eu quero te pedir, Senhor, na noite de hoje, para a glória do teu nome, que para além de um conhecimento a respeito do que está escrito ali, tu visites o coração dessa gente toda que levantou a mão pedindo: cuida da minha vida. É gente que tem sido empurrada por um lado e por outro,
por forças maiores do que ela. Eu quero te pedir, Deus, tu que és sobre todos, tu que és o Criador de todas as coisas, tu a quem todo joelho se dobra e que diante de ti toda língua confessa o teu senhorio. Tu, Senhor, visite esse coração, esses corações, eu te peço, com uma experiência íntima, pessoal, única. Eu te peço que aonde há falta de forma, que aonde há falta de conteúdo, vazio, haja preenchimento pelo agir do teu Espírito Santo. Deus, aonde há caos e desordem, que seja implementado como foi no Gênesis, o teu reino de glória, um compartilhar de quem tu és, da tua natureza, que traz vida e mais vida e mais vida para o coração da gente, como diz a tua palavra, como um rio a jorrar. Faz assim nos corações que hoje estão secos de vida, que estão sem forma e vazio. Faz assim, Senhor, que caia por terra hoje esse sentimento, essa sensação de que nós somos só mais uma engrenagem num mundo que funciona por si só. Que essa certeza da tua mão agindo, intervindo, gere esperança, alegria, vida plena no coração da gente de novo. Faz assim, eu te peço, por amor ao teu nome e à tua glória que um dia foi compartilhado conosco. Faz assim. E que ao olharem para a nossa vida e enxergarem um pouco de vida de verdade, entendam que tu és digno de toda glória, honra e adoração, porque és tu a única fonte de vida verdadeira. Eu te agradeço por Jesus, nome que é sobre todo nome. Eu te agradeço porque Jesus veio nos resgatar quando nós mesmos jogamos o sorvete no chão. Eu te agradeço. Que graça maravilhosa, Senhor. Que experiência transformadora a relação contigo. E te peço, Jesus, vem reinar em nossos corações. Que esse reino que tu anunciastes simplesmente em definitivo entre nós, venha a nós o teu reino. Nós te pedimos assim em teu nome. Amém, amém e amém.